foi a crucificação, foi terrível, né, essa crucificação no capítulo 19. E agora, no capítulo 20, então, a gente vai... Ele é maravilhoso, esse capítulo 20, ele não é grande. Mas esses capítulos todos são tão profundos, hein? Ele está nos dando realmente a prova da ressurreição. Não é simplesmente uma narrativa. Ele tem todas as provas lá. É maravilhoso. A gente vai ver, então, a ressurreição de Jesus, hein? A sua aparição entre os discípulos. Então, capítulo 20 de João, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, era por volta de umas 5 horas da manhã, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. A gente já sabe que esse outro discípulo é sempre o João, né? É o próprio que está escrevendo aqui o Evangelho. Ele não quer assim, aparecer tanto assim. Aí ele fala várias vezes que ele é o amado, né? Mas é o outro. Mas ele é Jesus que amava ele, né? Então, a gente já sabe que cada vez que fala na terceira pessoa é o João mesmo. Aquele a quem Jesus amava, hein? Ele diz: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Essas duas palavras, tiraram, quer dizer que alguém foi lá e removeu Jesus, e pegou. Então não foi Jesus que ressuscitou. Alguém foi roubar, tirar ele, hein? Segundo a Maria Madalena. E no túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Então, removeram e colocaram em algum lugar. Então, ele não ressuscitou. Para ela, ainda não acredito que ressuscitou. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, então. Os dois corriam, mas o outro discípulo, que é o João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se pela porta, a entradinha do túmulo, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. E ficou lá de fora, meio receoso, hein? Aí, mas o que ele viu? Ele viu as faixas de linho, onde ele tinha sido envolvido, hein? Então, imagina alguém que rouba um corpo. Ele vai tirar as faixas para roubar? Ele não vai se dar a pena de desenrolar todas as faixas e depois roubar só o corpo. Se tivesse sido roubado ou tirado de lá. Então, isso já são provas que não foi roubado, né? Porque tem outros evangelhos que falam que os soldados inventaram uma história para contar. Isso, exatamente. Foi roubado. Então, e não entrou. Então, Simão Pedro chegou e entrou. O Pedro sempre está mais atrevido, né? Também viu ali as faixas de linho e notou, a diferença. Ele viu as faixas de linho e notou. Então, ele achou estranho, que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado. Imagina um ladrão, tira o pano da frente de cima da face, aí dobra o pano e rouba o corpo. Não pode ser ladrão, né? É o próprio Jesus, que com toda a paz, tranquilidade, ressuscitou, arrumou todas as coisas. E tem uma coisa que parece, que não é muito comum, é de cobrir o rosto, lá dentro dos túmulos. Então, aqui tem uns que falam que ele tinha esse pano que cobria o rosto, Jesus, porque estava muito desfigurado, porque tinha recebido muito açoite, estava sangrando, muito cortado, aí cobriram o rosto. Mas esse aqui não está na Bíblia, né? Mas é só porque não era comum ter um pano em cima do rosto. Então, notou o pano que cobria a cabeça de Jesus, estava dobrada e colocada à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, que é o João, também entrou, após que Pedro entrou. Viu e creu. Só uma vez que ele entrou, viu o pano dobrado, viu as coisas arrumadas, assim, não tudo jogado por... Assim, ele creu. Viu e creu.
Mas, na verdade, a gente vai ver no que ele creu, hein? Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, ele creu, não que Jesus ressuscitou, mas ele creu que ele não foi roubado, que ele não foi levado. Mas ainda não tinha lido as Escrituras e ainda, vou reler, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais seria necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. E a casa, naquele momento, a casa deles era esse quarto colocado à disposição, que era como chamamos? Lá onde fizeram a Páscoa, o cenáculo. Eles não fizeram a ceia, a Páscoa no cenáculo. É lá que ele rompeu o pão, de lá que ele foi preso. Então, quando eles falam que eles voltaram para casa, não voltaram para a casa dele. Eles voltaram todos para o cenáculo, onde eles estavam reunidos. Porque estava até em outro bairro, outro lugar, né? Onde eles tinham recebido, como se fosse alugado, não alugado, para se reunir e festejar a Páscoa com Jesus. Tem uma coisa aqui que eu queria ler em relação a isso, também que está comprovando o que Jesus está falando aqui, o que o João está relatando aqui, que em Salmos 16, versículo 9 a 11. Salmo 16, eu vou pegar rápido. Salmo 16, 9 a 11. Interessante sempre ver quando as coisas já eram anunciadas antes, hein? Salmo de Davi, capítulo 16, versículo 9. Não é de admirar que no coração esteja alegre e exulte, meu corpo repousa em segurança no túmulo. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás, ele falando a Deus, né? Porque ele morreu como homem, né, Jesus? Ele não morreu como Deus. Ele endossou os nossos pecados, ele morreu na carne, ele foi crucificado, morreu como homem. Então, ele estava na esperança de ressuscitar. Mas era uma promessa também, né, para ele. Deus fala, você vai morrer. Aí ele fala ainda, Pai, por que me abandonou? Tem quando ele morre, quando ele está deitando. Nesse evangelho não está relatado, mas nos evangelhos, quando ele está rendendo o Espírito, ele fala, por que Deus, Pai, você me abandonou? Então, ele foi realmente cortado da divinidade. Ele se encarregou, ele sofreu como homem, né? Não só como Deus. Mas claro que ele nos lavou pelo sangue como sendo o santo, é Deus. Agora, por isso que ele fala, meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos. Você vai me ressuscitar. Nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Porque naquela época da lei, ainda não ressuscitado, quando ele morreu, ele não tinha ressuscitado, morreu. Então não tinha se cumprido a nova aliança, em nada. Tinha morrido segundo a lei. Uma vez que ele ressuscitou, que a nova aliança começou. É que realmente, agora a morte foi vencida, não tem mais o Sheol, a gente tem como ser redimido com Deus. Então, aí todo mundo todos que morriam, iam para o Sheol. Lembra? E quando ele morreu, vocês lembram que a gente pregou uma vez isso? Durante esses dias, ele desceu no Sheol e pegou os salvos, os que estavam já julgados como certos, como salvos. Pegou eles, a gente viu com o Lázaro, o rico e o Lázaro. Ele fala, não, mas tem um abismo lá, né? Tinha o Abraão de um lado, então ele... isso, não adiantava, porque já tinha tido os profetas e tudo. Então ele pegou todos que já eram para depois ser julgados justos. Então ficou no Sheol, depois para hoje, ficou no Sheol, agora só os que estão esperando o juízo. A gente morre hoje, direto vai para o céu, quem está salvo. Quem não está salvo, direto vai para o Sheol, esperando o juízo, para ressuscitar. Quando Deus vai ressuscitar os mortos, é que a gente vai os julgar junto com Jesus. Entendeu? Ele vai levar a sua igreja, para quem vai estar vivo, é salvo, vai levar a igreja, né? Nós já vamos, se a gente vive isso, então a gente vai ser levado, glorificado na hora, senão a gente morrendo, a gente já vai lá.
a gente não vai ter juízo, né? Não vai passar por juízo. Então, é isso que ele fala. Não permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Porque todo mundo apodrecia lá até então. Tu me mostrarás o caminho da vida. Olha como é maravilhoso isso. É Jesus Cristo o caminho da vida, hein? E me darás a alegria da tua esperança e o prazer de viver contigo para sempre. Claro que isso se refere a Jesus, quando a gente vê o texto, mas se refere a todos nós também. Só que não poderia, naquela época dos Salmos, se referir a nós, porque não tinha ainda justamente a ressurreição e a esperança da gente não apodrecer no Sheol. Então, isso realmente era um texto que era colocado em relação a Jesus Cristo. Maria, aí que a gente vai falar bastante de Maria agora, Maria Madalena. Maria estava do lado de fora do túmulo. Quer dizer que ela tinha voltado também com eles, mas depois talvez, não correndo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Você vê, você imagina a cena? Está lá um negócio comprido onde Jesus estava deitado, tinha um nos pés, um na cabeceira, tipo lá, vigiando, falando mas, que estava com Jesus, então ele nunca ficou sozinho, hein? Eu não acredito que ele ficou sozinho, o pai já, quando ele morreu, que ele foi posto lá no sepulcro, o pai já tinha enviado os anjos. Aí são eles que auxiliaram ele, tudo, que ficaram lá, guardando o sepulcro, para que ninguém vá justamente roubar Jesus, o corpo. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Aí eu queria ler, em relação, aproveitar agora que a gente está começando a falar da Maria Madalena, eu queria só ler, eu não vou ler o que eu passei para vocês, todas as referências, mas aqui a gente vai ler só duas referências, para a gente entender. Quem era essa mulher? Mulher, por que você está chorando, a Maria Madalena? Vamos ler em João, no mesmo capítulo, João 8, versículo 1. João 8, algumas páginas antes. Uma mulher, aqui como título, tem uma mulher adúltera. Só para explicar que a Maria Madalena não é prostituta. Ela nunca foi a prostituta, a Maria Madalena. Isso foi a igreja, infelizmente, a primeira igreja, não dos Atos, mas com os concílios católicos, que associaram e fizeram dessa mulher aqui a Maria Madalena. Mas isso foi nos primeiros concílios. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão, dos escribas, dos escrivãos e dos mestres. Hein? Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. Essa mulher, a gente vai ver que nunca está se referindo a Maria Madalena. A lei de Moisés ordena para que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuraram apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou atira a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só resta Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ele. E Jesus disse: eu também não a condeno, vai e não pecas mais. Então, em lugar nenhum, ela era tipo prostituta, porque ela foi pega em adultério. É uma mulher, ela era adulta, mas é uma mulher. Sim, então. Mas é uma mulher que foi pega em adultério e pronto. Mas a gente até pode chamar de prostituta porque não é para se fazer. Mas tudo bem, ela talvez não recebeu nada e entrou. Entendeu? Agora, certamente não é a Maria Madalena. Por quê? A gente vai ler agora uma outra passagem
onde a gente vê que a Maria Madalena era outra. Em Lucas, está em Marcos também, Marcos 16, 9, Lucas 8, 1 a 3, eu vou ler em Lucas 1 a 3, mas em Marcos também está, no 16, 9. Lucas, que eu falei, 8, 1 a 3. Lucas, um pouquinho antes também, capítulo 8, versículo 1 a 3. Aqui em Marcos, Lucas. Versículo 1. Encontraram? De qual capítulo? Capítulo 8 de Lucas. Versículo 1 a 3. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer a cidade e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com eles os 12 discípulos e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 6 demônios, Joana, esposa de Cruz, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Você vê como é que eles viviam? Assim, sustentados, não de salário. Ninguém era assalariado, mas tudo bem, não tinha empresa aberta, tudo bem que não tinha naquela época. Mas, entendeu? Aqui não há menção nenhuma que a Maria Madalena teria sido uma mulher da vida. Então, ela era uma mulher que tinha 6 demônios e depois continuou a seguir Jesus, que ficou devota de Jesus. Então, essa associação de Maria Madalena com a prostituição ou com a mulher adulta não é correta. Ela foi feita pelo enviesamento de seitas, de denominações. Então, vamos continuar. Versículo 13. Eu vou reler a partir do 11 mesmo. Maria estava de lado de fora do túmulo. Chorando, abaixo o céu olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. De novo, porque levaram. Quem levou? Ninguém levou. Entendeu? Mas ainda nesse momento, ela já tinha ido lá nos discípulos. Parece que eles tinham esquecido que ele falou que ele ia ser ressuscitado. Né? Então, para eles era tão incabível, hein? É tão incabível uma coisa. Para a gente talvez também seria. Entendeu? Imagina, é muito... Mas se ele fez pessoalmente, sim. Eu não sei não, vou falar pra você. Não, aqui viu 2 anjos. Só que eu acho que ela não se tocou também, que era anjo. Entendeu? Aqui está escrito... Em outros está escrito 2 homens, hein? Aqui está escrito 2 anjos, mas em outros lugares está escrito 2 homens. Então, os anjos, ela não se tocou que era anjos, né, lá dentro do túmulo. A gente vê que ela não se tocou por o que vem agora. Ela respondeu: por que levaram meu Senhor e não sei onde colocaram? Então, ao virar-se para trás, aqui está escrito ao virar-se para sair, mas em quase todas as outras traduções é ao virar-se para trás, não para sair. Eu estou falando isso por quê? Porque os 2 homens, quando ela perguntou, mas para onde que levaram? Imagina, eu sou a Maria Madalena. Os 2 anjos estão atrás de mim. Tem o túmulo. Não, os 2 anjos estão na minha frente, hein? Então vocês são os 2 anjos. Aí vocês olham para mim. Você me faz, ó. Para onde levaram? Aí um indica, talvez com a cabeça, assim, olha ali para trás. Aí porque ela fala, então, por que então? Porque alguma coisa aconteceu. Então, deu um sinal, então ela virou a cabeça para trás. Ela olhou para trás. Viu alguém em pé. E era Jesus. Mas ela não reconheceu. Mulher, que ele fala. É como interessante, como a gente reconhece Jesus. Tá? Ele de novo fala mulher. É como ele fala ele fala mulher para ela entender que, como quando ele falava para Maria, ele sempre se endereçava a mulher.
Então ela fala, mulher, por que está chorando? Agora o próprio Jesus perguntou a ele, a quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse. Ela achava que Jesus era o jardineiro, o empregado do Arimateia. Porque esse túmulo pertencia a Arimateu, vocês lembram? O Arimateu veio com o túmulo, como ele chamava o outro? Eu esqueci o nome. O Arimateu, eu esqueci. Que trouxe os 35 litros de... Nicodemos. Nicodemos, você está certo. Era Nicodemos, né? Nicodemos. Então, Arimateus era o dono do terreno, lá onde tinha o túmulo, e o outro, Nicodemos, ele trouxe o bálsamo, esse óleo. Aí ela pensa, não, mas esse aqui deve ser empregado do Arimateus, deve ser o jardineiro que cuida aqui Novamente. do próprio Jesus, né? Você vê que ele falou, mulher, filha. Aí, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, eu irei buscá-lo. Essa aqui era uma grande preocupação dela, sabe por quê? Porque os fariseus, quando eles mandaram matar Jesus, quando eles mandavam crucificar alguém, eles colocavam como indigente. Então ela falava, eles vão pôr lá no lixão, fora da cidade, onde colocavam os restos mortais, tudo isso. Vocês levaram lá no lixão, aí eu vou buscar. Me diz onde vocês colocaram. Se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, eu irei buscá-lo. Aí que ele fala, Maria! Ele fala, Maria, sou eu! Entendeu que ele chama pelo nome agora? Maria, diz Jesus, que não é Maria a mãe dele, Maria, mas você chama pelo nome. Maria, diz Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Raboni, que em aramaico quer dizer mestre. Aí sim ela reconheceu. Quando ela era tão... Bom, ele devia também estar com um aspecto talvez um pouquinho diferente, né? Imagina que ele estava talvez num corpo já glorificado, né? Meio que glorificado, presente, mas não sei como que a gente é difícil saber. Mas certamente ele tinha um brilho diferente, talvez uns traços mais novos, né? Ele tinha talvez tipo alguém que faz uma cirurgia estética, hein? Que não tem mais ruga, mais nada, uma pele de bebê, sei lá. Jesus lhe diz, ela se voltou e disse, mestre, Jesus lhe diz, não se agarra a mim, pois ainda não subi ao Pai. Porque quando ela diz mestre, certamente era ela também que tinha lavado os pés de Jesus, hein? Então era costume, né, de, te reconheci, se jogar no pé dele, hein? Aí, para ela não fazer isso, aí a gente não sabe exatamente por que Jesus fala isso. Tem tantas teorias, tem muitos realmente. Porque as palavras em aramaico lá, quer dizer não me toque, não me segure, não... Então, talvez porque ele tinha uma missão a cumprir, a sair, que ele não queria que neste momento ela tocasse nele. Mas no outro lado, por exemplo, Tomé, ele pediu para tocar, para enfiar a mão. Então a gente não sabe porque ele falou, não se agarra a mim, pois ainda não subiu ao Pai. Isso aqui é um pouquinho difícil de explicar. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes. Quando ele fala meus irmãos, não são os meio-irmãos dele, os irmãos de sangue, né? São os irmãos na fé, os discípulos. Eu vou subir, e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai, e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Como é maravilhoso isso, essa declaração. Ele fala, eu vou subir para meu Pai, Jesus falando isso, tinha sido ressuscitado agora pelo Pai, e fala, eu vou subir para meu Pai, meu Deus, é que o Pai de vocês é o mesmo, é o seu Deus também é o mesmo. Então, como essa aqui é uma afirmação que a gente não pode largar, a gente tem que guardar ela na cabeça e no coração até o final da nossa vida, porque Jesus falando, o Pai dele é o Pai nosso, o Deus dele é o Deus nosso. Isso são promessas, são afirmações maravilhosas, hein? Maria Madalena encontrou os discípulos, então os irmãos do Senhor, e lhes disse, vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Aí eu não vou ler, mas em Marcos 16 também, lá no mesmo passagem, a gente vê que quando ela voltou para os discípulos,
eles ficaram incrédulos, hein? Aqui não está especificado, mas eles não creram nela. Eles falam, você viu o Senhor? Tá bom. Né? Em Marcos 16, versículos 9 a 11. Que está escrito isso. Ao entardecer, então, daquele primeiro dia da semana, o que quer dizer que era um domingo, hein? Então, assim a gente sabe quantos dias ele passou, porque está escrito aqui que é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana lá é o domingo do primeiro dia. O sábado é o nosso domingo, o último dia. Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. Eles tinham medo, os caras tinham acabado de pegar Jesus, de crucificá-lo. Então eles ficavam trancados lá no cenáculo. Com medo. Com medo, né? Putz, tem que esperar um pouquinho agora. Vamos ficar quieto. Até que eles esquecem da gente um pouco. De repente, Jesus surgiu no meio deles. Imagina aqui, nós trancados aqui. De repente, Jesus está aqui dentro. Ele diz, paz seja com vocês. Para eles não ficar com medo, hein? Agora, porque com certeza, quando ele apareceu, pensaram o quê? Esse aqui não é Jesus. Ele não tem um corpo humano, ele não é mais humano, como que ele entrou aqui? Então, um fantasma. Deve ser uma coisa, uma aparição do outro mundo. Sabe? Porque esse negócio de superstição tinha certamente muita coisa disso, né? Um fantasma de Jesus que está lá. Não é Jesus, não. Aí fala, paz seja com vocês. Para eles justamente para eles não ficarem amedrontados achando que ele era um fantasma. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Para demonstrar tudo isso, para demonstrar que ele não era um fantasma. Sou eu. Vê, eu estou com as feridas aqui na mão, no pé, estou aqui no lado da lança. Não sou fantasma, não. Como que um fantasma estaria com ferida? Mostro-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Aí que eles se encheram de alegria, quando viram que era realmente o Senhor, e não um fantasma. Mais uma vez ele diz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio agora. Então soprou sobre eles e diz, recebem o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não estarão perdoados. Vamos explicar essa parte, hein? Primeiramente, quando ele envia os 11 naquele momento, discípulos, porque não tinha Judas, hein? Judas ainda não tinha sido substituído naquele momento. Eram 11, então. Apesar que quando João escreveu, ele já eram 12. Então, ele soprou sobre os 11 e falou agora, bom, isso se chama, na palavra, a grande, como que é? Comissão. Isso, a grande comissão. Se chama a grande comissão. Quando você tem uma comissão, você recebe alguma coisa. Você é comissionado para fazer alguma coisa, não é? A gente é comissionado, eu vou te comissionar, eu estou te atestando para fazer isso. Então, ele sopra sobre eles o Espírito Santo e manda eles para levar a palavra. Aos 12, aos 11 aqui. Certo? Então, é por isso que ela se chama a grande comissão. Eles foram os comissionados para levar a palavra. Como a gente viu, quando ele nomeou eles de apóstolo e tudo, aqui ele envia, ele dá realmente a missão definitiva para eles. Aí quando ele fala assim, porque parece forte, hein? Se vocês perdoaram os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês não perdoaram, eles não estarão perdoados. Por que acontece? A gente também é enviado da grande comissão, não é? Através de Jesus. Jesus mandou todos nós. No final, depois, a gente vê nos Atos. Que é para todos nós. Lá, aqui, especificamente, era para os 11, mas depois a gente vê, todos nós somos enviados para levar as boas novas. Então, quando a gente, por exemplo, vocês vão levar as boas novas, você não fala assim para a pessoa, se arrepende. Se arrepende, que teus pecados vão ser perdoados. Você não quer anunciar isso. Você quer ter os seus pecados perdoados? Então se arrepende. Crê no Filho de Jesus. Aí você vai anunciando as boas novas e você anuncia realmente o perdão. Se você se arrepende, vocês vão ter os seus pecados perdoados.
Agora, se você não se arrepende, você não vai ver a glória. Você não vai ter os seus pecados perdoados. É nesse sentido, obviamente, que ele fala isso, né? Por quê? Porque ele envia pelo Espírito Santo para levar as boas novas, e as boas novas que vão fazer isso, através da boca deles. Não são eles que perdoam, mas é a boca deles, dando as boas novas, eles aceitando, não. Eles vão levar a palavra, eles vão levar o perdão, eles vão levar a glória. Então, a gente tem que entender isso do jeito que é, não do jeito que, não, eles tinham uma autoridade especial. Não, não tinha autoridade para perdoar pecado. Então, deve ser por isso que o pessoal fica rezando pro santo, né? Não entendi. Deve ser por isso que o pessoal fica rezando pro santo, sabe? Sim, pode ser, porque receberam para poder perdoar pecado. Pode ser, porque está mal interpretado. Aí, claro, hein? Aí, perdoa nos pecados, é verdade. Um dos 12, Tomé, apelidado de gêmeo, certamente era gêmeo de um irmão, uma irmã, mas nunca se fala desse gêmeo na Bíblia, mas ele é apelidado de gêmeo, né? Mas a gente não sabe quem é o gêmeo. Não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles disseram: vimos o Senhor. Aí ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Agora, vê uma coisa. Que mancada, hein? Eu escrevi aqui. Que mancada do Tomé. Que ele estava onde? Eu pensei, porque ele teve que esperar mais uma semana. Ele estava onde? Aí começa a duvidar, todo mundo tinha visto, mas ele duvidou porque não estava. Mas foi problema de quem? Dele, né? Ele estava onde? 8 dias depois, uma semana depois, os discípulos estavam, exatamente o mesmo dia, né? Estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas, olha como ele entra, do mesmo jeito. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Pronto. Que maravilha. Aí, então disse a Tomé, Jesus: Tomé, você está aqui hoje? Mas devia estar muito... Eu queria poder participar desses momentos, deve ser maravilhoso. Jesus falando para Tomé: então, Tomé, é agora. Você está aqui agora, que você não acredita. Não. Ponha seu dedo aqui, então. Mas nem no bar estão com você. Sim, desculpa. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês. De novo, para não assustá-los, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca no meu lado. Não seja incrédulo, creia. É isso que a gente fala para as pessoas ainda hoje, hein? Não seja incrédulo, mas creia em Jesus. Creia. Então, tanta gente falando: Jesus não existe, isso aqui é religião, eu sou ateu, não acredito em nada, eu não vou crer. Então, não seja incrédula, creia. Aí que o Senhor fala uma coisa maravilhosa. Meu Senhor é meu Deus. Ainda estou me falando. Meu Senhor é meu Deus, disse Tomé. Claro que ele creu, que ele viu. Então, Jesus lhe disse: você crê porque você viu, hein? Porque me viu. Felizes são aqueles que crescem em ver, que somos nós. Glória a Deus. Nós somos os felizardos, porque a gente crê sem ver. A gente não é Tomé. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados, para que vocês creiam. Você vê que vocês se lembram no início, quando a gente falou que ele fazia milagres, para que a gente acredite realmente que ele era Jesus. Mas que quando eles queriam fazer dele um rei, ele já... um rei político, hein? Não um rei. Ele já assumia, ia no monte, ele se esquiava. É maravilhoso. Então, esses, porém, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Este livro é o livro de João, hein? Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, não tem vida por nenhum outro que pelo poder do nome de Jesus. Só isso, não tem outra coisa, não tem pastor, não tem nada.
nada que possa nos dar vida. Então, hoje a gente vai ter a ceia. Eu vou pegar em Coríntios. Em Coríntios. Não, Coríntios é depois do Evangelho. Coríntios, eu estou com tanta coisa aqui dentro. Coríntios 11. Eu vou fazer vou dar uma explicaçãozinha hoje em relação à ceia. Por quê? Porque surgiu essa semana essa semana é outra semana. Surgiu umas perguntas de umas pessoas, nem perguntas, fatos, que tem igrejas ou congregações, ou sei lá, como chama isso, assembleias, que fazem da ceia um momento realmente assim de confraternização, mas da confraternização sem respeitar o corpo e o sangue do Senhor. A gente sabe que nada é sagrado. Esse pão, esse vinho, em memória, não é sagrado, não se tornou corpo. Esse pão não é corpo de Cristo. Esse vinho não é sangue. Mas a gente faz em memória, lembrando e tendo em mente que foi uma lembrança, que foi esse sangue, essa carne que é testemunho da nova aliança que nos salvou. Exatamente. Agora, quando tem, por exemplo, a gente estava conversando essa semana disso. Mesmo a gente, na Europa, naquela época, nas igrejas reformadas, protestantes, a minha irmã estava lembrando, tinha lá uma pessoa passando, entregando o pão para todo mundo, o vinho para todo mundo. Hoje também é assim. Então, aí sem falar de nada, de se examinar, o pastor que orava, ele falava, não, então a gente está se arrependendo, sei lá o quê. Que ele estava falando. Então não é bem assim, não. Só que o que surgiu essa semana, ou a semana passada, é que até as crianças fazem parte da ceia. Isso é terrível. Porque um adulto ainda não se examina, uma coisa, é a responsabilidade dele. Mas uma criança, eu quero saber como que uma criança poderia se examinar. Se ela não tem idade ainda nem para se converter, como isso aqui... Então não são mais os pais que são responsáveis da criança. A criança com 2, 3 anos, 10 anos, 5 anos, ela é responsável dela mesma. Então são coisas que realmente desrespeitam o momento da crucificação, da ressurreição. Então, porque é legal, vamos todo mundo tomar da ceia, ser perdoado, sei lá o que eles estão falando. Então eu quero realmente reler. Eu sei que eu releio muito mas tendo hoje essa parte em mente, não pode. Então, como que pode uma criança comer e beber ou anunciar a morte de Cristo até que ele venha? Uma criança. Não é papel da autoridade dos pais, ou do pai convertido, que está abençoando a criança. Em outro lugar que eu não vou ler hoje, Paulo ele fala que se não fosse assim, a criança seria a maldição. Se não tivesse o pai santificando a criança, ela seria a maldição. Ela não seria uma bênção. Então, ele é uma bênção, ele é salvo por causa dos pais, não por causa da ceia. Não pode ser. Não faz sentido. Então, eu vou ler. Antes da gente beber, porque cada vez, ele fala assim, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Então, imagina uma criança beber do cálice, tomar do pão, anunciar a morte até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar. Quando você bebe indignamente, você é culpado de pecar, é um pecado. Contra quem? O corpo e o sangue do Senhor. Não é nada, não. Então, não vamos levar isso como se fosse um olé-olé. Está todo mundo tomando seu suco de uva, está todo mundo tomando um pedaço de pão, vamos, sei lá. Isso aqui é um absurdo. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. É isso que a gente tem que fazer agora. Examinar. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem um julgamento contra si mesmo. Então não vamos
por crianças em julgamento contra si mesmo. Porque quer dizer que os pais não têm autoridade sobre eles, se concordem a fazer isso. Porque depois me falam, não, mas porque eles vêm, eles não oferecem para a criança. Mas a autoridade não é do líder lá. A autoridade sobre as crianças, sobre qualquer um fiel, não é de ninguém da igreja, é dele mesmo. É de Cristo. Não tem autoridade de ninguém para falar, não, a criança pode tomar. Não, é o pai que decide, é a mãe que decide. Não, minha criança não vai tomar, não tem idade para, não consegue discernir, não consegue se examinar a si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que a ceia não é santa, é a ceia, ela não é sagrada, mas sei lá, tem um intuito de realmente de lembrar um ato muito forte. Muito obrigado, meu irmão. Como é bom ter irmãos maravilhosos e servos. Não é? Eu sei, mas essa criança não está pronta ainda. Ela é criança, ela está no leite. Um dia ela passa na comida sólida. Espero que não seja muito tarde. Espero que não seja tarde demais. Preocupação com o quê? Então está na hora de você examinar. Então, Senhor, a gente quer realmente honrar esse teu sacrifício, Senhor. Como o Senhor falou na tua palavra, naquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor rompeu o pão, falou dessa forma. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, Senhor, a gente quer se lembrar que o Senhor se sacrificou para nós, Senhor, no nosso lugar. E que o Senhor realmente fez um ato muito glorioso, honroso, que a gente não pode replicar sem a gente se examinar, sem discernir, Senhor, que a gente pode estar em pecado, e sem discernir o seu sacrifício, o teu sacrifício, Senhor, sem discernir que o Senhor morreu, pagou, foi crucificado, Senhor. Foi uma coisa terrível, como a gente viu no último culto. Esse sacrifício deu pela crucificação é a morte mais terrível que a gente pode ter. Senhor, a gente te agradece por ter se sacrificado no nosso lugar. A gente não quer ter nem mágoa no nosso coração, a gente quer se examinar agora mesmo, Senhor. Quando o Espírito Santo agora nos mostra que a gente tem algum rancor, algum pecado que não é resolvido, que a gente possa o resolver saindo daqui, Senhor. Que a gente não seja impedido de tomar essa ceia agora, de tomar esse pão, de comer esse pão em memória do teu corpo, da tua carne que foi sacrificada, mas que a gente possa participar, Senhor, dessa redenção com Deus, Senhor, e ter essa salvação também, a nossa salvação em dia. Senhor, a gente te agradece então, agora a gente toma esse pão em memória. Podem tomar. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmado com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Então, Senhor, a gente quer se lembrar agora do teu sangue que foi derramado na cruz. Em memória a ti, Senhor, a gente vai participar, Senhor, desse sangue derramado. A gente vai aceitar, Senhor. A gente crê nessa nova aliança agora. A gente crê que o Senhor é nosso pastor. Que só há um pastor supremo, um sumo sacerdote, que é o Senhor, que é o Messias, que é Jesus, que
Tu és o sumo sacerdote, tu és o pastor, a cabeça da nossa igreja, do nosso corpo, Senhor. Em memória a essa nova aliança, então a gente toma agora esse vinho que representa o teu sangue derramado. Pode tomar. Agora, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, pela tua vida, Senhor, que o Senhor deu para a gente, Senhor. Oh, a gente te agradece, a gente é tão feliz de ter essas promessas, de poder caminhar contigo, Senhor. Como a gente falava anteriormente,